Olá, tudo bem com você? Então vamos dar continuidade ao nosso curso Contabilidade Superior. Nós tínhamos falado sobre ciência, o que vem a ser uma ciência. Nós discutimos o curso de ciência contábil, as características, o objeto de estudo da contabilidade, os objetivos, o objetivo final também conhecido como finalidade, as técnicas contábeis. E agora nós vamos fazer uma aplicação prática de tudo isso que nós discutimos aqui. Bem, então vamos fazer alguns exercícios envolvendo essa temática introdutória da contabilidade. Então vamos para essa primeira questão. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Vou pegar uma caneta. Vou pegar uma caneta de cor vermelha. Pronto, vamos lá. Então, o conceito de contabilidade é uma ciência social que, através da execução de serviços técnicos, controla, organiza, estuda e avalia o patrimônio de uma entidade física ou jurídica permanentemente. Essa proposição ela é verdadeira. Por quê? A contabilidade é uma ciência social. Nós vimos que um dos conceitos de contabilidade é o fato de a contabilidade ser uma ciência social, ou seja, é uma ciência que tem como centro das atenções o ser humano, o homem. E o patrimônio pertence a um ser humano, mesmo que fictício, nesse tratando de pessoa jurídica. Né? Que execução através de serviços técnicos, sim, a contabilidade ela utiliza técnicas contábeis. Deixa eu escrever aqui. Técnicas contábeis. Isso. Técnicas contábeis para alcançar o seu objetivo. Então, a contabilidade ela organiza, estuda, avalia o patrimônio. Sim, toda ciência tem um objeto de estudo. E com a contabilidade não é diferente, porque no caso aqui, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio de uma entidade. Essa entidade pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, nesse sentido, essa proposição ela está verdadeira. Vamos para a proposição número 2. É um sistema de avaliação que registra os eventos que alteram o patrimônio de acordo com orientações do contador. Essa proposição está quase que correta, mas o único erro aqui é essa parte final aqui, ó. Não é de acordo com as orientações do contador, porque o contador é que vai fazer a contabilidade, é que vai fazer toda essa historicidade acerca da entidade para a qual a contabilidade está sendo feita. Não é de acordo com o que determina o contador, mas sim de acordo com o que aquele dono daquele patrimônio faz. Então, nesse sentido, deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha. Essa proposição ela é falsa. Vamos continuar. É uma ciência política que, através da execução de serviços técnicos, controla as execuções do executivo e do legislativo? Não. A contabilidade não é uma ciência política. A contabilidade é uma ciência social. Então, essa proposição ela é falsa. Vamos para o item 4. Registros, atos e fatos administrativos. Nós vamos ver em aulas futuras a diferença entre atos e fatos administrativos, e produz informações. Esse é o grande insumo final que a contabilidade proporciona, ou seja, a geração de informações que possibilitem ao administrador planejar e controlar suas ações para traçar os objetivos da entidade. Então, é esse grande objetivo da contabilidade, ou finalidade, ou seja, gerar informações para que o detentor daquele patrimônio tome a melhor decisão possível. Então, nesse sentido, essa proposição ela é verdadeira. E a proposição 5 é um sistema de informação de avaliação que registra os eventos e alterações do patrimônio de uma entidade, destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza patrimonial, econômica e financeira. Verdadeiro. Porque, embora esse conceito não traga a contabilidade enquanto uma ciência, mas se nós observarmos a contabilidade numa perspectiva informacional, ele é um grande sistema gerador de informações acerca do patrimônio de uma entidade. Então, nesse sentido, as alternativas corretas aqui seriam a alternativa 1, 4 e 5. Aí nós vamos buscar aqui no gabarito, nas alternativas, qual é que tem. Aqui tem a 1, a 4 e a 5. Então, nesse sentido, a alternativa correta, a alternativa B. Vamos para essa questão aqui de 2020. Objetivos da contabilidade.
Aí traz medir os recursos possuídos por entidades específicas, né? Ou seja, como nós falamos em medição e contabilidade, nós estamos falando de mensuração. Nós estamos falando de mensuração. Mensuração. Mensuração é a segunda etapa do processo contábil, em que eu vou atribuir um valor monetário aos componentes patrimoniais pertencentes a uma determinada entidade. Então, quando eu falo que é medir recursos possuídos por entidades específicas, sim, verdadeiro. Vamos à proposição número 2. Refletir os direitos contra essas entidades e os interesses nelas existentes. Exatamente. Quando eu falo direitos contra essas entidades e os interesses nelas existentes, eu estou falando de direitos e obrigações. Que, com os bens, formam o objeto de estudo da contabilidade, que no caso é o patrimônio. Então, o patrimônio é isso, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, quando eu me refiro aos direitos contra as entidades e os interesses nelas existentes, bem verdade, eu estou me referindo aos direitos e às obrigações. Então, nesse sentido, a alternativa 2 torna-se verdadeira. Alternativa 3. Medir as variações desses recursos, direitos e interesses. Sim, a contabilidade ela registra, ela captura, ela resume, vamos botar assim, sumariza, todos os eventos que impactam o patrimônio de uma entidade. Essa entidade pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então essa proposição C3 também está verdadeira. Proposição 4. Atribuir as variações de períodos indeterminados, nada disso. O erro da questão, dessa alternativa, melhor dizendo, é porque nós temos aqui períodos indeterminados. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que a contabilidade ela mensura, ela registra, captura, resume, sumariza todos os eventos que impactam o patrimônio dentro de um determinado período de tempo. E não é num determinado tempo, um determinado período indeterminado. Não, muito pelo contrário. Ela registra, controla e sumariza eventos que impactam o patrimônio de uma entidade num determinado período de tempo. Então, quando essa proposição aqui, ela diz que é por períodos indeterminados, ela torna-se falsa. E, por fim, exprimir os dados anteriores em termos monetários. Exatamente. Ou seja, na verdade, a contabilidade ela conta uma história. Ela conta uma história acerca das movimentações econômicas ocorridas no patrimônio de uma determinada entidade num determinado período de tempo. Então, nesse sentido, nós sabemos que a única alternativa aqui falsa é a 4. Então, nós vamos identificar aqui. Bom, aqui está falso, né? Não é só 1, 2 e 3. Então, na verdade, é 1, 2, 3 e 5. Então, a alternativa correta é letra E de física. Bom, analise as alternativas a seguir em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. A contabilidade tem por finalidade o fornecimento de informações referentes à situação patrimonial e econômica, seja de pessoa física ou pessoa jurídica. Verdadeiro. Ou seja, quando eu me refiro à pessoa física ou à pessoa jurídica, eu estou me referindo àquilo que nós chamamos em contabilidade de entidade. É para quem eu mantenho a contabilidade. Então, eu mantenho uma contabilidade para esse ser, digamos assim, chamado entidade, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Item 2. Dentre seus objetivos está o de registrar e documentar atos e fatos ocorridos em determinada entidade, tanto de natureza econômica quanto financeira. Sim, verdadeiro. Né? Verdadeiro. É exatamente isso aqui que a contabilidade tem. Ou seja, uma das grandes finalidades da contabilidade é isso, registrar e documentar. E ela alcança esse registro e essa documentação através de uma técnica chamada de escrituração. Então, a escrituração é uma das técnicas contábeis que nós vamos ver nesse curso
com mais detalhes um pouco mais à frente. E essa técnica, ela exatamente serve para isso. Ela serve para registrar e documentar atos e fatos ocorridos em determinada entidade. Item 3. Conceitualmente, é uma ciência técnica. Nada disso. A contabilidade é uma ciência social. Ou seja, a ciência social é aquela que tem um ser humano, como centro das atenções. Então essa proposição aqui, só por isso já é falsa, mas vamos continuar lendo aqui. Isso porque historicamente elabora a técnica de registro para controle e organização. Nada disso. Né? Não é uma ciência técnica, ela é uma ciência social que tem seus atributos, tem suas teorias, que lhe é inerente, tem suas leis, enfim. Então, nós sabemos que a alternativa correta é 1 e 2. Então, vamos lá. Aqui está dizendo que é 3, não é você, não é você, não é você, não é você. Alternativa correta, letra D. Vamos para a questão 4. O patrimônio que a contabilidade estuda e controla, registrando todas as alterações nele verificadas. Estudar e controlar o patrimônio para fornecer informações sobre a composição e variações, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. As proposições indicam, respectivamente, vamos lá. O patrimônio que a contabilidade estuda e controla, registrando todas as ocorrências nele verificadas. Isso aqui é o objeto de estudo da contabilidade. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Estudar e controlar o patrimônio para fornecer informações. Ora, se eu estou falando de fornecer informações, eu estou me referindo à finalidade da contabilidade. A finalidade da contabilidade. Essa finalidade também é conhecida como objetivo final. Então, objetivo final, também conhecido como finalidade da contabilidade, é o quê? Fornecer informações sobre a composição e variações do patrimônio, bem como, né, o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. Né? E aí as proposições indicam respectivamente. Letra A, finalidade, não. Respectivamente, eu tenho um objeto e finalidade. Então, a letra A... Opa, eu marquei letra B. Não é letra B, é letra A. Que é o objeto, que é o patrimônio, e a finalidade, que é gerar informações aos seus usuários acerca do patrimônio. As demais estão falsas, né? Por consequência. Vamos para a questão número 5. É função econômica da contabilidade. Vamos relembrar o que é função. Nós vimos que quando nós nos referimos à função em contabilidade, nós temos dois tipos de funções. A função administrativa e a função econômica. Quando eu me refiro à função administrativa, eu estou me referindo a controlar o patrimônio. Controlar o patrimônio sobre quais perspectivas, sobre quais dimensões, Bruno? Aspectos qualitativos e quantitativos. Bom, então essa é a função administrativa da contabilidade. Já a função econômica, como nós vimos nos slides anteriores, é apurar o resultado. E esse resultado é o que? É o confronto de receita versus despesas. Nós não estudamos assim o que é receita e despesa, mas logo após essa discussão de exercício nós vamos responder. Nós vamos discutir sobre receita e despesa. Bem, então a função econômica da contabilidade é apurar esse resultado. Esse resultado pode ser lucro ou prejuízo. Lucro, né, vamos chamar a receita de R e despesa de D. Lucro é quando a receita é maior do que a despesa e prejuízo quando a receita é menor do que a despesa. Então vamos lá. Então, partindo dessa discussão aqui que nós acabamos de fazer, dessa explanação do que nós discutimos, dessa revisão, vamos verificar qual alternativa se encaixa nisso que nós acabamos de discutir. Então, a função econômica da contabilidade, apurar o lucro e prejuízo? Sim. Ou seja, é exatamente isso aqui, ó. Ou seja, apurar o resultado. Ou seja, apurar o lucro ou o prejuízo.
Controlar o patrimônio, não. Controlar o patrimônio é função administrativa. Evitar erros e fraudes é função responsável pela ADM da empresa. ADM da empresa. Efetuar registros e fatos contábeis. Isso aqui é uma técnica chamada escrituração. Verificar a autenticidade das operações. Não cabe a contabilidade isso aqui, cabe a gestão da empresa. Gestão da empresa. Então, nesse sentido, a alternativa correta, letra A de física. De acordo com a corrente doutrinária hoje dominante, o objeto e o campo de aplicação da contabilidade são, respectivamente, objeto, toda a ciência, todo o saber humano que se qualifica como uma ciência, ela tem um objeto de estudo. E na contabilidade, qual é o objeto de estudo da contabilidade? O patrimônio. E o campo de aplicação da contabilidade, ou seja, o campo de aplicação quer dizer o seguinte: o campo de aplicação é o ambiente em que a contabilidade opera. Pronto. Ora, então, se o campo de aplicação da contabilidade é o ambiente no qual ela se opera, e esse ambiente nós chamamos de azienda, e o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, nós vamos buscar alternativas que tragam exatamente essa revisão que nós acabamos de fazer. O crédito das organizações, não. Nessa alternativa A. As contas das aziendas e seu patrimônio, não. O controle dos valores patrimoniais e a administração financeira das empresas, nada disso. O patrimônio e a azienda, isso sim. Em uma das respostas anteriores, nada disso. Então, a alternativa correta, letra D. O campo de aplicação é objeto da contabilidade. Então, campo de aplicação é uma coisa. Campo de aplicação da contabilidade nós chamamos de azienda. E o objeto da contabilidade é o patrimônio. Prontinho. Então, feito isso aí, nós vamos verificar qual é a alternativa que apresenta exatamente isso aí. Confundem-se, nada disso, não confundem-se. São distintos, pois o primeiro é o patrimônio e o segundo é a azienda. Nada disso, ele inverteu. O primeiro é a azienda e o segundo é o patrimônio. Pode ser dissociados, pois o primeiro independe da existência do segundo. Nada disso, porque a azienda é o patrimônio mais a gestão desse patrimônio. Então, na verdade, o objeto de estudo da contabilidade está aqui dentro da azienda, que é o patrimônio das entidades. Então, você não pode dissociar a azienda do patrimônio. Eles são distintos, mas você não pode dissociar. Certo? Beleza. E aí vamos para a alternativa B. D. São distintos, pois o primeiro é a azienda, beleza, e o segundo é o patrimônio. Exatamente isso aqui. Alternativa correta, letra D de econometria. E a alternativa E, em uma das respostas anteriores, nada disso. Prontinho. Então, nós vamos acabar a aula por aqui. Foi uma aula prática, né, de acordo com aquela metodologia que nós estabelecemos para o nosso curso de contabilidade superior. E aguardo vocês na próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima.